Queridos irmãos em Cristo, se você trouxe a sua Bíblia, eu quero pensar juntamente com você num texto abençoado que nós temos em mão esta noite. O livro é um livro fácil de você encontrar, que é o livro de Tiago, lá pertinho do Apocalipse. Tiago, capítulo de número 4. É bem conhecido, fácil de você localizar. Você que está em casa, você pode localizar Tiago, capítulo 4, versículo 1, 2 até o 3. Olha o que diz o texto da Bíblia. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Ponto final. Aí ele diz: vocês vivem a lutar e a fazer guerras, que é uma guerra constante, que ele está dizendo. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, porque pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Olha o que diz o verso 3, é bem claro quando ele diz, Tiago, ele diz: quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Eu quero pensar esta noite, juntamente com você, sobre o poder de Deus através da oração. Nós entendemos profeticamente que todos os nossos antepassados, apóstolos, profetas, presbíteros, diáconos, desde a era cristã, após a grande perseguição, antes da grande perseguição, nós sempre temos aprendido aquilo que os apóstolos, eles nos ensinaram. E o que é que eles nos ensinaram? Aquilo que Jesus ensinou a eles, o caminho para você ser muito abençoado, o caminho para você provar o poder de Deus através da oração. A oração que eu estou falando para você esta noite, eu poderia colocar aqui, é um preço, poderia eu imaginar que é um preço que nós devemos pagar. Por que é um preço que nós devemos pagar? Samuel uma vez ele orou e disse assim: longe de mim que eu peque, deixando de orar por vós ao Senhor. Quando ele vai dar suas últimas palavras, ele diz: longe de mim que eu peque, deixando de orar a Deus por vocês. Então, Samuel, ele utilizava essa palavra e considerava esta palavra como pecado. Se eu deixar de orar, eu me sinto que eu estou em pecado. Há uma escritura de Martinho Lutero que ele dizia assim: se eu oro 1 hora por dia, eu me sinto um alvo fácil para Satanás. Então, existem muitos e muitos servos de Deus que provaram o caminho da excelência do poder de Deus através da oração. E quando nós falamos sobre isto, nós lembramos aqui do livro do profeta Isaías, capítulo de número 59. Isaías, capítulo 59, olha o que diz a palavra do Senhor. Vejam, o braço do Senhor não está encolhido para que não possa salvar, seu ouvido tão surdo que não possa ouvir, mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus, e os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e é por isso que ele não os ouvirá, pois as suas mãos estão manchadas de sangue e os seus dedos de culpa. Os lábios falam mentiras e a sua língua murmura palavras ímpias. Ou seja, o Senhor mostra para mim e para você, através desta palavra do profeta Isaías, que o que faz separação entre nós e o nosso Deus são os nossos pecados, são as nossas iniquidades. E é por isso que eu gosto muito desta expressão ainda em Isaías, capítulo de número 64,
Isaías 64, ele diz exatamente assim no versículo de número 7. Isaías 64, versículo de número 7. Olha a conexão que tem esta palavra. Não há ninguém que clame pelo teu nome, que se anime a apegar-se a ti, pois escondestes de nós o teu rosto e nos deixastes perecer por causa das nossas iniquidades. Por que é que às vezes no momento quando você ora, você tem a impressão que Deus se ocultou de você? Por que esta reação de Deus em relação a nós? Isto é fácil de entender. Deus está nos forçando a buscá-lo. Porque a Bíblia diz, certamente se me buscardes, me encontrareis. E quando me buscardes de todo o vosso coração, eu me deixarei ser achado de vós, quando vocês me buscarem, e me buscarem de todo o vosso coração. Certamente nós entendemos que não há ninguém que clame ao Senhor, ou seja, ninguém quer mais pagar este preço de clamar a Deus. Por quê? Nós consideramos que o nosso tempo é muito curto. Nós consideramos que não temos tempo para orar. Nós consideramos que nós temos tempo para assistir televisão, assistir filmes, ficar 2, 3 horas na internet, no Facebook ou Instagram, vendo notícias e notícias. Mas quando você dobra o joelho para orar, uma das primeiras coisas que acontece com você é que você sente sono. Você não consegue mais dirigir palavras no momento de oração. Você começa a orar 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, o seu corpo já começa a sentir o cansaço e a guerra na oração. Eu não sei se você já experimentou isto, ficar 1 hora orando, e quando você atinge 1 hora mais ou menos de oração, parece que começa a esquentar, parece que o céu agora começa a se abrir. Por quê? Porque quando você ora, você realmente morre para o mundo e você começa a viver para Deus em uma dimensão sobrenatural. Em Lucas capítulo de número 9, Lucas 9, olha o que diz o texto bíblico. Lucas 9, Lucas 9, versículo de número 23. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, aqui eu falo da presença diária. Olha o que diz o texto, em Lucas 9, 23. Se alguém quiser acompanhar-me, em outra linguagem diz seguir-me. O que é seguir? É andar diariamente. Vou repetir. Andar com Cristo é andar diariamente, a noite toda, o dia todo. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a vida, perderá. Mas quem perder a sua vida por causa de mim, este a salvará. Ou seja, ele está dizendo exatamente isto: para você conseguir me servir como você deve servir, você deve morrer. Morrer para o mundo e viver para Deus. Vou falar outra vez. Você precisa negar a si mesmo, negar suas vontades. E é um preço que nós pagamos. E nós às vezes esquecemos disso. Nós esquecemos deste detalhe, pagar um alto preço. Eu não sei se você lembra que os apóstolos no passado, lá na Epístola aos Hebreus, anônima aos Hebreus, capítulo 11, a Bíblia diz que eles não tiveram a sua vida preciosa no momento que eram lançados no Coliseu Romano. Os leões comiam, o fogo queimava, era rasgado no meio, mas nenhum deste poder podia romper a comunhão que eles tinham com Deus. O escritor Flávio Joséfo diz que quando Policarpo, que era bispo da igreja de Esmina, foi morrendo queimado, e colocaram fogo em Policarpo, e depois colocaram a espada no seu coração, e rasgaram o seu coração, em
prantos, ele cantava hino e adorava a Deus morrendo. Porque ele dizia ainda, eles não sabem o que estão fazendo. Lembra de Estevão, quando foi apedrejado no livro de Atos? Estevão morrendo, apedrejado, morrendo em si mesmo, mas vivendo para Deus. Ele disse, perdoa eles, eles não sabem o que fazem. O que é isto? Morte de si mesmo. Ele poderia praguejar, ele poderia fazer como Elias, desce fogo do céu, mata todo mundo. Ele disse, não, eu estou vendo agora o céu aberto e Cristo está à direita do Deus Pai Todo-Poderoso, Ele vai me receber em glória. Eu fico impressionado com esta escritura, porque Deus às vezes prova a nossa fé, se ocultando em determinados momentos, esperando que nós sejamos empurrados a orar, porque é um preço que nós pagamos. Quando você ora, você abre o céu sobre você. Quando você deixa de orar, você fecha. Quando você ora, os anjos de Deus são enviados para dar livramento, segurar nas tuas mãos, enquanto você tem uma vida diária de oração, as portas do céu e as janelas do céu estão abertas. Quando você ora, você traz o céu para você. Quando você não ora, você abre legalidades, janelas, portas, para que o inimigo entre. Você precisa amanhecer o dia orando, ir trabalhar no carro orando, tomar banho orando, terminou os seus afazeres, tira um tempo para orar. Quanto mais oração, mais próximo do céu você está espiritualmente falando. Quando você ora, você mantém uma vida dinâmica, você não tem medo, você não tem pânico. Quando você ora, você se restaura. Quando você ora, você tem a sua vida saciada. Porque um homem e uma mulher que ora, ele vive um céu na terra. Vou repetir, quem ora vive um pouquinho do céu na terra. Porque Deus quer nos dar, como já foi pregado aqui esses dias de terça-feira, intimidade. Deus quer ser íntimo de você. Como que eu posso ser íntimo do meu filho? Conversando com ele. Como eu posso conhecer a característica, o caráter, os desejos, se não conversar com ele? Deus quer que você tenha momentos com ele. E quanto mais tempo você passar na presença de Deus, mais Deus vai te usar. Se você quer ser muito usado por Deus, gaste um tempo da tua vida em jejum e em oração aos pés do Senhor. Gaste tempo com Deus, porque você ganha poder e autoridade. Que foi pregado aqui domingo. Poder e autoridade. Observe que em Êxodo capítulo de número 17, Êxodo 17, olha o que diz o texto sagrado. Isto é lindo. Êxodo 17, olha o que diz a Bíblia, a vitória sobre os amalequitas, Êxodo 17, verso 8, e sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim, então Moisés disse a Josué, escolha algum dos nossos homens e lute contra os amalequitas, amanhã tomarei posição no alto da colina, com a vara de Deus em minhas mãos. Verso 10, Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Olha aqui, Moisés, Arão e Hur, porém, subiram ao alto da colina. Quem subiu? Moisés, Arão e Hur. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse. Então Arão e Hur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou os exércitos amalequitas ao fio da espada. Depois o Senhor disse a Moisés, escreva isto num rolo com um memorial e declare a Josué,
que farei com que os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo do céu. Moisés construiu um altar e chamou-lhe: o Senhor é a minha bandeira, o Jeová Nissi. E jurou pelo trono do Senhor: o Senhor fará guerra contra os amalequitas de geração em geração. Agora eu quero que você preste atenção. Há nessa história, profeticamente, um poder muito grande na oração. Moisés era um líder da nação de Israel. Concorda comigo? Arão e Hur eram seus ajudadores. Moisés teve que ficar na parte mais alta da guerra. A montanha que Moisés ficou deveria ver toda a guerra. Todos os soldados guerreando. Detalhe: Moisés chegou no pico da montanha, levantou as duas mãos. Quando Moisés levantou as duas mãos, o povo de Israel vencia, porque ele era um líder. Preste atenção no que eu estou te falando, porque aqui vale para líder, e aqui vale para sacerdote de casa, e vale para todas as pessoas que entendem o poder da liderança na oração. Moisés simbolizando a liderança aqui. O líder, o anjo que estava velando sobre aquele povo, ele sobe no monte, ele intercede. Você pensa que Moisés ficou só com as mãos levantadas? Não, Moisés ficou orando. Eu tenho por mim que Moisés, vou fazer uma analogia, tá bom? Me permita. Talvez Moisés dizia assim: a guerra é nossa, Senhor, a vitória é nossa, Senhor. O Senhor vai pelejar pelo teu povo agora. Esses amalequitas serão exterminados, serão destruídos. O Senhor está conosco. Mas Moisés ficou 1 hora de pé. E Moisés era de porte grande. Ele ficou 2 horas, 3 horas. A guerra durou até o pôr do sol. São horas e horas a fio. Moisés chegou um momento que ele não tinha como ficar de pé com as 2 mãos levantadas. Então ele chama Arão e Hur, porque eles perceberam que quando a mão de Moisés ia cansando, ela ia abaixando, e Israel começava a perder. Então Josué mandava avisar e dizia: Moisés, mantenha a mão levantada, porque quando você levanta as mãos, o Senhor peleja por nós, e o Senhor destrói todos os nossos inimigos. Pensa que eram inimigos pequenos? O dia todo lutando. Moisés levantou as mãos, cansou, sentou. Colocaram ele para sentar numa pedra. Só que do lado, eu tenho por mim que Arão e Hur pegaram as mãos de Moisés, colocaram sobre o seu ombro, e a mão de Moisés ficou aqui estendida. Eu sei que o nosso líder não sobe no monte sozinho. Eu sei que ele tem intercessores. Entende o que eu estou falando? Um líder precisa ter intercessores. Vou falar de novo: um líder não está sozinho, ele tem seus intercessores. Enquanto o líder tem seus intercessores, Josué, que está lá no meio da peleja, que simboliza para nós a igreja permanece vencendo, a igreja permanece unida, e o poder que está agindo através da igreja, o poder que está emanado do seu líder, dos seus intercessores lá na igreja, a igreja está lutando, pelejando, obtendo vitória. Por que eu falo isto? Poder da oração. Há um poder extraordinário na oração. Porque quando a igreja une-se em oração, os líderes unem-se em oração, todos são reunidos em um momento de clamor, as coisas começam a mudar. Tua vida, na tua casa, se você é o líder da tua casa, sacerdote na tua casa, se você começar um momento de oração, sua esposa andará do seu lado, seus filhos estarão do seu lado, vitórias estarão sendo liberadas sobre a tua casa e sobre a sua vida, porque Deus chamou você para ser um sacerdote na tua casa. Levante-se em oração. Porque há uma luta constante da nossa carne, nossas vontades. Observe que nós não podemos orar quando nós sentimos vontade. Nós devemos criar um hábito em oração. Nós temos hábitos para tomar banho, nós temos hábitos de escovar o dente, temos vários hábitos maravilhosos que a cultura brasileira nos dá. Mas eu quero citar para você um hábito que o judeu daquela época tinha. Vou citar o nome dele: Daniel.
Ele orava 3 vezes no dia. Ele abria janelas para Jerusalém, para o lado de Jerusalém, que fica ao nosso leste aqui. Ele abria as janelas para o lado de Jerusalém e orava 3 vezes no dia. Ele orou com tanta intensidade que Deus enviou Gabriel para falar com ele. Gabriel não conseguiu passar na atmosfera por causa da luta contra o príncipe da Pérsia, que era Satanás. Então ele rogou a Deus que enviasse Miguel com a espada desembainhada. Miguel veio, abriu o caminho e Gabriel chegou para transmitir a mensagem. Mostrando para nós que a oração, ela precisa de ter muita perseverança. Você precisa orar e perseverar em oração. Jesus nos ensinou isso, que a igreja precisa estar unida em oração. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, olha o que diz a Bíblia. Vamos aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 29. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do teu santo servo Jesus. Verso 31. Depois de orarem, tremeu o lugar onde que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Quando é que tremeu o lugar? Depois que eles oraram. Depois que eles oraram, o lugar tremeu. Quem aqui já provou milagres através da oração? Tremendas curas através da oração. A oração pode fazer uma pessoa que usa droga ser liberta. A oração pode expulsar demônios de corpos de pessoas e até de lugares. A oração tem um poder fenomenal, porque Jesus disse em João capítulo 15, e tudo que pedirdes crendo em meu nome, recebereis. Se você esta noite ordenar que a enfermidade vá embora, a enfermidade vai embora. Se você ordenar que a doença saia, a doença tem que sair, não por causa do nosso mérito, nem do nosso nome, mas por causa de Jesus. E ele disse, tudo que pedirdes em meu nome, crendo, recebereis. Aí eu entro nessa parte que as pessoas pedem e não recebem, porque não pedem da maneira correta. Eles pedem, dizem, acho que Deus não me ouviu, eu vou parar de buscar, vou parar de orar. A Bíblia diz que é para você perseverar em oração. Nós estamos fazendo a campanha de Atos 1:4, e o que diz? Jesus disse, não saia de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder de Deus, aí serão minhas testemunhas, Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. O que nós entendemos com isso? Ele disse assim, eu estou com vocês. Em João capítulo 20, versículos 19 e 20, ele sopra sobre os discípulos e diz, recebeu o Espírito Santo, mas até aquele momento eles não eram batizados com línguas estranhas, com poder, com profecias, com dons, nada. Mas quando Jesus sobe ao céu, sabe quantos dias eles tiveram que ficar orando intensamente? 10 dias. O grupo era de 500 quase, só ficou quase 120. Quantos desistiram no caminho, pastor Luciano? Quantos desistiram? Quantos começaram com você na fé? Quantos resistiram firmes? Quantos permaneceram firmes? Quantos ainda estão buscando a face do Senhor? Quantos? Nós temos que entender que a vida de oração é uma vida de perseverança, é um hábito constante, porque este hábito constante traz tremendos benefícios. Quantos querem provar isto? Em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, olha o que diz a palavra do eterno Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, versículo de número 4, olha o que diz a Bíblia. Verso 4, Atos 12, 4. Tendo prendido, lançou-o no cárcere, entregando para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro, então ficou detido na prisão
vírgula, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Quem orava? Eu não ouvi, quem orava? Quem orava? A igreja orava. No passado, a igreja orava. Não tinha como pedir a intervenção de um juiz na sentença. Não dava tempo. Ele estava marcado para morrer. Qual era a sentença definitiva deste apóstolo? A morte. Mas a oração feita para a igreja começa a mudar as sentenças. A oração da igreja começa a mudar o destino. A oração da igreja muda situações. A igreja que ora é uma igreja ativa nos dons, e tudo que ela assina aqui embaixo, Deus assina lá em cima, porque a Bíblia diz sobre esta igreja: as portas do inferno não vão prevalecer. Tudo que ligar aqui será ligado lá. Tudo que desligar aqui será desligado lá. E o que diz a Bíblia? Na noite anterior, um dia antes, em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre dois soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Verso 7, resultado da oração é isso daqui. Verso 7, repentinamente apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela. Ele tocou o lado de Pedro e acordou, e disse: depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. Ah, você não pegou esta palavra profética? Quando o anjo apareceu, quando ele brilhou naquele cárcere, as algemas caíram das mãos de Pedro. A manifestação angelical, após uma intervenção de Deus através da oração, as algemas são obrigadas a desprender-se das mãos do mais vil pecador. Olha o que diz a Bíblia: o anjo lhe disse: vista-se, calce as sandálias. Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: põe a capa e siga-me. E saindo, Pedro seguiu, não sabendo que era real. Ele pensou que era um sonho. E o que se fazia por meio do anjo, tudo lhe parecia uma visão. Uau, que tremendo isso daqui. Deus tem anjos que trabalham para promover libertação de cativos. E é por isso que eu lido aqui domingo, ele vai enviar anjos para sustentar nas suas mãos, para que não tropece com teu pé em pedra. Quando é que a oração, ela tem o poder extraordinário de mover os céus e os anjos em teu favor? Deus envia anjos naquele hospital. Deus abre portas para aquela pessoa. Guarda aquele irmão que foi fazer aquela viagem. Senhor, envia teus anjos para nos guardar e proteger. A oração, quando você faz: Senhor, me cubra com teu poderoso sangue. Senhor, eu oro nesta madrugada e peço que o Senhor nos cubra com teu precioso sangue. O poder está na tua boca esta noite. Eu afirmo a você que tudo que você orar com fé, você vai receber. Alguns já receberam. Pedro pensou que era apenas uma visão. Pedro não imaginava que aquilo era uma providência de Deus, proporcionada pela igreja que orava e pela igreja que ora. Se a igreja ora, há terremotos. Se a igreja ora, as bases do inferno são sacudidas. Se a igreja ora, as almas são salvas. Se a igreja ora, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, já estou encerrando. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glória para sempre ao nome do Senhor. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Quando a igreja ora,
Milagres acontecem. Quando a igreja ora, o paralítico pode andar. Os cegos que chegam começam a ter visões. Eu estou falando sobre o poder da oração na vida de um ser humano, na sua vida como igreja, na sua vida como homem de Deus, mulher de Deus. Por menor que você ache que foi feita a sua oração, ela já chegou no céu. Aleluia. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Atos capítulo 8, versículo de número 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize, para novamente temerem, mas receberam um Espírito Santo, que os adota como filhos, por meio do qual clamamos. Espera aí, eu estou lendo Romanos? É isso, né, pastor? É Atos. É Atos 8, perdão. Hã? Atos 8. É Atos 8, 14. Glória a Deus. Atos 8, 14. É isso mesmo. Os apóstolos, Atos 8, 14. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes chegaram, oraram, para que eles recebessem o Espírito Santo. Vou falar de novo, olha só. Estes, ao chegarem, vírgula, oraram, para que eles recebessem o Espírito Santo, vírgula, pois o Espírito Santo ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos, e eles receberam o Espírito Santo. Foi só eles colocarem as mãos e dizer assim: Senhor, dê para eles também o Espírito Santo. Imediatamente o Espírito Santo veio sobre eles. Você poderia ter dado um glória a Deus bem alto. Quando eles chegaram, eles fizeram questão de orar. Quando eles chegaram, eles fizeram questão de exercer a autoridade que Deus havia dado para eles. E o que eu quero dizer aqui, meus irmãos, em Cristo, que você precisa exercer a autoridade que você tem. Eu vou repetir para você gravar bem: exerça a autoridade que Deus te deu. Não cale a sua boca, não feche a sua boca. Abra a sua boca para profetizar, abra a tua boca para orar. Abra a tua boca e não tenha vergonha de glorificar a Deus em qualquer lugar da sua vida. Quando você levantar a sua voz em oração, acredite, os céus estão abertos para você, porque você tem um cordão umbilical ligado direto com Deus. Ninguém rompeu isso na sua vida. Se você ligar novamente, se você buscar novamente, você vai encontrar. Você ora e os milagres, diga comigo, os milagres acontecem. Glória para sempre ao nome do Senhor. Quando você ora, Jesus batiza com o Espírito Santo. Quando você ora, Jesus cura os enfermos. E é por isso que a expressão de Marcos capítulo 16, ele diz: imporão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. De que maneira? Você vai pôr a mão somente e não falar nada? Não, imporão as mãos, e você vai dizer: saia, e ele vai sair. Por quê? Você tem autoridade. Quantos aqui precisam e têm autoridade? Todos. Você precisa exercitar aquilo que Deus deu para você. Você tem autoridade. A autoridade. Nós aprendemos que orar é como uma respiração espiritual para nós. Se eu orar, o céu vai descer. Alguma coisa vai acontecer. Ou o céu desce ou você sobe. Ou o céu desce sobre você ou você sobe a dimensão dele. Porque você precisa aprender que a oração é um contato imediato com Deus, com teu Pai. E Ele precisa ouvir a sua voz.
Ele precisa que você dobre o joelho e tenha um tempo com Ele. E é por isso que quando você dobra o joelho, quando você ora, você está diante dEle. E Ele está ouvindo a sua oração. Se eu orar, se eu melhorar a minha vida de oração, se eu pagar este preço, eu não vou viver pedindo oração para outras pessoas. Eu vou orar por outras pessoas. É o contrário. Nós não podemos mais manter uma vida dizendo, ore por mim, ore por mim, ore por mim. Não, nós que vamos orar. Você está aqui esta noite, não é por coincidência, nem por acaso. Deus proveu para você estar aqui. E Ele diz para você, você é como Moisés. Se você manter a tua mão levantada, os seus inimigos não conseguirão entrar nem dentro da tua casa. Se você manter a tua mão levantada lá dentro da tua casa, o espírito de feitiçaria, de macumbaria, do que você imaginar, não poderá adentrar a porta da tua casa. Se você levantar a tua mão dentro da tua casa, manter uma vida de oração dentro da tua casa, teus filhos serão consagrados a Deus. Se você deixar de orar um dia, você perdeu aquele dia. Porque o inimigo não perde tempo. Ele não perde um dia sem lutar com você. E quanto mais você ora, mais lutas você vai ter com ele. Sabe por quê? Porque você está tirando almas das garras do inferno, almas das mãos das trevas. Mas tenha uma coisa certa, que quando Deus enviou Moisés para levantar as mãos, Ele enviou Arão e Ur. Deus sempre vai levantar intercessores ao teu redor e vai te ajudar, porque haverá uma igreja trabalhando lá, guerreando lá por você. Quem lutava era Josué, mas quem mantinha a mão levantada era Moisés, Arão e Ur. Quem peleja por você é Deus. Você só vai levantar as mãos e vai penetrar nas dimensões celestiais através da oração. Toca o céu pela fé através da oração. Eu não posso estar lá no Marugate agora, mas a minha oração pode chegar lá no Marugate. Eu não posso chegar na China agora, mas a minha oração pode chegar lá na China. Quando perguntaram para a rainha da Inglaterra, falou assim, você não tem medo de Rússia e de outros países que venham lutar contra você? Ela abriu somente a bolsa e disse, por que temer se eu tenho um manual que me diz, se eu servir a este Deus maravilhoso, Ele vai defender a honra da minha coroa. Eu dobro os joelhos e oro. E eu tenho mais medo de um crente de joelho do que canhões, armas poderosas. Para não falar de grandes heróis na Bíblia, que diziam assim, eu preciso orar mais. E alguns deles, não vou citar o nome, dizia, eu só oro 2, 3 horas por dia. Eu preciso orar mais. Eu preciso ter prazer em buscar, prazer em orar. Jesus leva os seus discípulos para o monte, eles ficam cansados e tristes, porque a tristeza faz a pessoa não orar, a angústia faz a pessoa não orar, o desânimo faz a pessoa não orar. Jesus já tinha revelado que ele ia ser entregue, e ele diz, nem uma hora vocês puderam velar comigo. Ele volta a orar, encontrou eles dormindo de novo, e ele diz, levantai-vos, o traidor já se aproxima, vocês não puderam velar uma hora. Eu desafio a você a tentar orar 1 hora por dia. E eu te dou outro desafio, se a vida tua espiritual não mudar, você pode chegar nem apontar o dedo para mim e dizer que você estava errado. Mas eu nunca, jamais conheci um homem derrotado na oração. Eu nunca conheci uma mulher derrotada na oração. Se você começar a orar, milagres virão ao teu encontro. Se você começar a orar, você vai ver a reação na sua família. Você vai ver os espíritos de vícios indo embora da tua casa, da tua parentela. Quando você orar, você vai cumprir aquilo que a Bíblia diz em Atos 16. Basta você crer e buscar, e vai ser salvo você e toda a sua casa. Quando você está orando, Deus está salvando seu tio, sua tia, seu pai, sua mãe, seu primo, sua prima. A oração está trazendo salvação. Porque a salvação, pastor, já estou terminando, traz salvação. Eu fui salvo através de uma oração, que alguém orou por mim. Você está aqui porque alguém orou por você. Alguém lembrou de você em oração.
e disse: lembra da Maria, lembra do Luciano, porque há muitos aqui que são convertidos primeiro do que seus pais, e não foi nem o pai e a mãe que orou, foi um amigo, que orou por você e disse: Deus, lembra do Luciano, lembra da Sandra, lembra do Tomás, porque se dependesse de uma ação humana, nós não estaríamos aqui, mas alguém orou, e colocou o meu nome e o teu nome em oração, e disse: Deus, tem misericórdia do Juliano, tem piedade do Juliano, ele é um pecador, mas se o Senhor se agradar da minha oração, salva ele. Olha o resultado aqui, quantas pessoas salvas aqui, adorando e bendizendo ao Senhor. Fique de pé um instantinho. Há pessoas que nos assistem, e que querem levantar as mãos e dizer assim: Senhor Jesus, tem misericórdia de mim, eu quero ser salvo através desta oração, e você não sabe como orar, e eu quero orar com você, você que me ouve, ou você que está aqui conosco esta noite, e quer entregar-se a Cristo, não precisa nem vir aqui na frente, basta você repetir esta oração que eu vou fazer agora. Você precisa reconhecer que Jesus Cristo é o caminho, é a verdade e é a vida. Então, quando você reconhece isso, você ora da seguinte maneira: Senhor Jesus, eu reconheço que Tu és o Filho de Deus, que vieste a este mundo para me salvar. Eu me arrependo dos meus pecados, e eu quero que o Senhor salva-me, através do sacrifício que o Senhor fez na cruz do Calvário. Lava-me com Teu sangue, purifica-me com Teu sangue, escreve o meu nome no livro da vida, e sela com Teu precioso sangue. Perdoa meus pecados, e me dê o privilégio de subir no arrebatamento da igreja. Senhor Jesus, eu Te amo, Senhor Jesus, me guarda, me proteja, debaixo do Teu sangue. Eu Te louvo, Senhor, e Te agradeço, meu Pai, em nome de Jesus. Se alguém que quer aceitar Jesus, aí onde você está, na sua casa, aí tem o link no site da igreja, você coloca: eu quero aceitar Jesus como meu Salvador, eu quero reconciliar com Jesus. É só você clicar e preencher e aceitar Jesus como seu Salvador, e sua vida será transformada. Deus mudará a sua vida através da sua declaração de fé. Eu quero orar por todos os irmãos que estão aqui presentes também. Se você tem uma enfermidade, se você tem uma dor, se você tem doença, se você tem um problema na família, coloca a mão sobre o seu coração, e nós vamos orar agora. Nosso Deus e nosso Pai, nós reconhecemos que sem Ti nós nada somos. Nós aprendemos, ó Deus, que ter uma vida de oração, ainda que custa tempo, ainda que custa, meu Deus, perseverança, nós não vamos desistir. Nós vamos melhorar a nossa vida de oração. Nós vamos orar a tal ponto, Senhor, de estarmos rendidos a Ti. Vamos orar ao ponto de nós mesmos, Senhor Deus e Pai, sentirmos que a nossa carne não mais reina, mas o Teu Espírito Santo, Senhor. Nós, ó Pai querido, queremos ser melhores, queremos orar mais, buscar mais, consagrar mais a nossa vida a Ti. Nós queremos ser sacerdotes e intercessores da nossa casa. Nós queremos fechar todas as brechas, queremos destruir toda a legalidade, Senhor Deus, que foi aberta por falta da nossa vida de oração. Senhor, em nome de Jesus, nós destruímos agora, no nome precioso de Jesus, todo tipo de legalidade, todo tipo de espírito de vício, todo espírito de espírito que promove a guerra, a briga, a discórdia. Em nome de Jesus, solte esta casa, solte esta família, esse espírito que domina e faz esta pessoa beber a tal ponto de xingar, de falar coisas que não é sagrado a Ti, meu Pai. Pai, destrói agora, meu Pai, destrói agora todos os cativeiros, algemas sejam elas quebradas agora. Senhor, envia livramento, envia Teus anjos, ó Deus, para dar livramento, assim como o Senhor fez com Pedro. A igreja ora, Senhor, e vive um momento de constante oração. Enquanto a igreja orava, o Senhor enviava anjos para livrar. A igreja fazia contínua oração por Pedro, meu Pai, ao ponto do Senhor enviar anjos para livrar Pedro naquela mesma noite.
Oh Deus vivo, oh Deus vivo, nós oramos pelos nossos líderes, oramos pelos pastores, diáconos, presbíteros, oramos por todos os músicos desta igreja, oramos pelos senhores, senhoras, crianças, oramos pelos nossos irmãos que estão acamados, enfermos, que estão nos hospitais, mas a palavra já está sendo liberada. Nós, em nome de Jesus, declaramos cura divina, em nome de Jesus declaramos libertação para estas vidas que estão com o coronavírus, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, libera, meu Deus, estas vidas, que estas algemas sejam destruídas, as algemas da enfermidade, da doença, estas algemas sejam quebradas, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Oramos, Deus, e pedimos o teu milagre. Amém, Senhor, e amém, Jesus. Quantos estão abençoados? Aleluia, eu também fui muito abençoado.